Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E nós estamos nesse trimestre estudando a revista Compromisso, o Sermão do Monte. Hoje nós chegamos na nossa 11ª lição, né? Temos estudado o capítulo 5, 6 e hoje nós chegamos ao capítulo 7. A última parte que Jesus está ensinando aos discípulos, né, a prática do viver cristão. Como nós precisamos viver como cristãos, como seus discípulos aqui. Chegamos ao capítulo 7. E o tema da nossa lição é cuidados necessários no viver cristão. E nesse sermão nós temos visto, né, Jesus dando regras, nos ensinando a aplicar os seus mandamentos, né, de maneira interior, de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, vamos orar para que a gente inicie. Espero que você esteja atento aí, pegue a sua Bíblia, a sua revista, se você tiver, e vamos para mais um estudo baseado em Mateus 7, de 1 a 6. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por esse domingo, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Quero te pedir que Tu tenhas misericórdia de mim, Senhor, que Tu uses a minha voz e a Tua palavra para alcançar aquilo, Senhor, que Tu tem para os meus irmãos que estão do outro lado da tela. Te agradeço pela vida de cada um, pela atenção, pela generosidade de estar ali, Senhor, conosco. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um. Te peço que Tu estejas sustentando as suas vidas, dando saúde, Senhor, abençoando as suas famílias. E eu quero te agradecer também pela Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa diretora, Senhor, muito obrigada. Por cada professor que tem dedicado tempo, Senhor, ao ensino da Tua palavra, e que nós não possamos somente, Deus, termos a Tua palavra na nossa mente intelectualmente, mas que ela possa jorrar do nosso coração e a partir daí, Senhor, vivermos conforme Tu tens planejado para cada um, sendo testemunha, seus discípulos, Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa vida fale, Senhor, para aqueles que precisam entender o Teu plano, o Teu propósito, o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. Seja conosco, Senhor, neste domingo. Dá-nos a Tua graça, o Teu amor, Senhor, e as Tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu já falei, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Já lá na nossa primeira lição, no capítulo 5, tem sido um estudo bem especial, né, meus irmãos? Então, aqui no capítulo, no estudo 1, Jesus está ensinando, né, o perfil do cristão, do verdadeiro cristão, né? Como nós precisamos viver, nós somos súditos de um reino, que não é esse reino aqui na terra. E sendo assim, como se súditos, nós precisamos ter um viver diário dentro daquilo que Jesus planejou para nós, né? E o autor do nosso estudo, o pastor José Vidigal Queiroz, ele hoje, no estudo de hoje, ele vai falar sobre esses cuidados que nós precisamos ter no nosso viver cristão. Vamos ler então
Mateus 7, versículo 1 e 2, né? Jesus está ensinando aqui nesse tópico de 1 a 6, que como nós devemos lidar com julgamentos, né? Como nós devemos evitar a hipocrisia e como nós devemos, como cristãos, proteger aquilo que é sagrado, que é a palavra de Deus. Então, esses ensinamentos, eles não são apenas regras, como a gente tem falado, mas são princípios para o nosso coração, para que as nossas atitudes sejam atitudes sensatas com os nossos relacionamentos, para que a gente possa proclamar a palavra de Deus. Então, Jesus começa essa parte, né, do capítulo 7 de Mateus, dizendo assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, também vos medirão. Aqui, Jesus está falando que há uma reciprocidade. Na medida que você faz, você recebe. Então, quando você julga injustamente, você atrai para a sua vida também o juízo de Deus. Você não é juiz. Então, quando você julga alguém, você atrai para a sua vida o juízo de Deus. Então, Jesus, ele começa nos alertando aqui que julgar é algo natural da nossa natureza. Instantaneamente, às vezes, a gente julga uma atitude de um irmão. Vamos pensar. Nós estamos na igreja, num culto, chegamos pontualmente, e aí o irmão chega atrasado. E nós automaticamente a gente fala: essa é a hora de chegar? Chegou essa hora atrasada? Então, isso aí é um julgamento que a gente atrai para nós mesmos a própria justiça de Deus. Então, nós precisamos julgar sem misericórdia. Quando a gente faz isso, a gente atrai para nós justiça, aquilo que nós lançamos sobre os outros. E aí, né, mais adiante, no versículo 3, Jesus ele usa uma metáfora. Ele usa a metáfora da trave e do cisco. No versículo 3 ele fala assim, ó: porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. O argueiro, o cisco, é algo, por exemplo, quando nós estamos com que cai uma poeira no nosso olhar, nos nossos olhos, fica aquele incômodo, né? E quando eu julgo alguém, na verdade, quando eu tenho há vários tipos de cisco que incomodam os nossos olhos. Poeira, às vezes cai alguma coisa que fica incomodando muito tempo. Então, a trave, o cisco é aquele pecado mais simples, né? E a trave é aquele pecado mais grave. Então, quando a gente tem um pecado maior que o irmão, nós não nos ajustamos, não acertamos os nossos pecados com Deus, e nós julgamos o irmão que tem um pecado menor, nós estamos sendo hipócritas, né, meus irmãos? Então, antes de criticar o meu irmão, eu preciso olhar o meu próprio coração e reconhecer a minha falha. Será que eu sou digna de julgar esse pecado do meu irmão? Então, a gente às vezes critica uma pessoa por um erro pequeno, quando nós estamos cometendo um erro maior do que aquele. Então, Jesus nos ensina aqui, nesses 3 versículos, que nós precisamos ter uma atitude de autocrítica. E também de humildade, de reconhecer que somos pecadores como aquele que nós estamos criticando. Para que a gente possa agir com amor diante da dificuldade ou do pecado do irmão, ou da nossa crítica.
não com um julgamento injusto. Então é isso que Jesus quer que a gente fale aqui, né? Nós não podemos condenar ou punir o nosso irmão quando nós também somos pecadores e às vezes temos até pecados maiores. Então aqui Jesus está dando, nos ensinando aos seus discípulos que nós não temos que julgar o nosso irmão de maneira ilegal. Quando nós estamos com a nossa vida correta e dentro daquilo nós ajudamos o nosso irmão naquilo que ele está errando, tudo bem. Mas quando nós criticamos, cheios de erros, isso é hipocrisia. E é isso que Jesus está nos ensinando, que é o nosso próximo tópico, a partir do versículo 3 ao 5. Então, no 3, Jesus fala, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Então, irmãos, o que seria essa hipocrisia? A hipocrisia, ela acontece quando alguém finge ter intenções de justiça enquanto carrega um pecado maior. Quando nós condenamos os outros, o que não toleramos em nós mesmos. Então, Jesus ele chama a atenção para aqueles que querem corrigir os outros sem reconhecer as suas próprias falhas. Então, é necessário que a gente tenha essa autocrítica e que sejamos honestos, né? Vamos supor um professor criticando um aluno em público para parecer superior. O professor geralmente é superior, mas criticar em público, não admitindo seus próprios erros, não ajuda a ninguém. Só vai causar o que entre esse aluno e esse professor? Um ressentimento. Então, nós precisamos ter cuidado no julgamento, quando nós julgamos alguém, né? Precisamos sondar o nosso coração. É como eu tenho falado, o Sermão do Monte são atitudes de dentro para fora, né? O princípio do Sermão do Monte é o amor. Quando nós amamos o outro, nós não fazemos ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Então, a partir de dentro para fora, nós precisamos nos sondarmos, né? Para quando formos julgar alguém, sabermos, entendermos se estamos realmente puros diante daquilo, né? O que Jesus quer nos ensinar é que todos nós somos pecadores, todos nós somos falíveis. Mas só quem se reconhece moralmente restaurado pode realmente ajudar o outro de forma sincera. Então, quando eu reconheço que eu errei também, me arrependi, tive uma atitude que não foi boa, eu posso sim chegar ao outro e criticá-lo ou ajudá-lo naquela dificuldade que ele esteja passando. Então, antes de julgar, né, nós precisamos olhar para nós mesmos, que é o caminho, né, para uma verdadeira humildade e uma fé sincera, uma fé verdadeira. Então, Jesus continua ensinando aí, nesse capítulo 7 de Mateus, né? O versículo 5 ele fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando você se arrepende do seu pecado, daquilo que te atrapalha a tua comunhão com Deus e com o seu irmão, a sua fé é restaurada, ela é renovada. E aí você pode, né? Então, assim, ajudar ao outro. No versículo 6, Jesus fala assim: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem, ou vos despedacem. Então, depois de Jesus falar sobre o julgamento, sobre a hipocrisia,
que nós devemos evitar nos nossos relacionamentos, aqui no versículo 6, Jesus nos alerta sobre como proteger o que é sagrado, a sua verdade, a verdade da palavra de Deus, né? E aí ele usa coisas santas, né? Como pérolas. As pérolas são coisas santas. Não vos lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. O que são as pérolas, meus irmãos? As pérolas, a pérola é uma coisa preciosa. O evangelho é precioso. E é isso que Jesus está falando. Esse evangelho que eu vos prego, que eu venho vos anunciar, que eu vim viver para você, ele é um tesouro. Ele é um tesouro. A nossa fé é um tesouro. O ensinamento da palavra de Deus é um tesouro, né? Então, nós não devemos lançar o nosso tesouro aos porcos. E o que são os porcos? Antes de falar sobre isso, né? Lá em Levítico 11, são 47 versículos, eu vou deixar como lição de casa para os irmãos, depois os irmãos leem lá o que são as coisas santas e coisas sagradas para Deus, lá no Levítico 5. E aqui, os cães e os porcos, que Jesus se refere aqui, são as pessoas hostis, são aqueles hipócritas, são aqueles que zombam da fé. Eu quero ler aqui, esses cães e esses porcos se referem aos sacerdotes que são pessoas que não dão valor à palavra de Deus. Aqui, Isaías 56, versículo 10 e 11, o profeta fala sobre ele, dos guias espirituais de Israel, que são os guias falsos. E aqui é uma advertência contra isso, nesse versículo. O versículo 10 fala assim, ó: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então aqui Isaías ele está condenando os líderes do povo de Deus, que eram líderes irresponsáveis. Então, esses cães e porcos são essas pessoas hipócritas, que não cuidam bem do povo de Deus. Também lá em Filipenses, versículo 2 do capítulo 3, Paulo vai falar assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui Jesus faz uma referência, uma analogia a essas pessoas hostis ao evangelho, que se dizem, né, mas são sacerdotes lapsos, né? Não deis o que é santo aos cães o que é santo, e nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando vos despedacem. Então, o que ele quer nos ensinar aqui é que nós não devemos desperdiçar a nossa fé e os nossos ensinamentos com pessoas que vão desprezar, com pessoas que vão ridicularizar a palavra. É como que você joga uma pérola, essa joia tão preciosa, na lama para os porcos. Ele será, o porco não vai dar valor nenhum a essa pérola, ela vai ser destruída. Então, se nós entregarmos a palavra de Deus a alguém que não a valoriza, ela será pisada. Mas se alguém que valoriza a palavra, essa palavra vai ser cuidada e vai ser apreciada. Assim é com a fé. Jesus ensina que essa classe de pessoas religiosas hipócritas, elas não escaparão do inferno. Elas estarão excluídas da morada de Deus
com os remidos, como ele diz lá em Apocalipse 22, versículo 15. As pessoas que desprezarem a palavra, elas serão destruídas, né? Ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça. Essas pessoas que não valorizam a palavra, elas serão excluídas da morada de Deus com os remidos. Então, o que Jesus está ensinando aqui, que dar o que é santo aos cães, quer dizer, as pessoas hostis, as pessoas que zombam da palavra, né? Elas é como você jogar pérola aos porcos. Essas expressões são sinônimas do paralelismo hebraico que Jesus usou ali, referindo-se aos escribas e aos fariseus, que era a elite religiosa, enquadrada no perfil dos destituídos do reino de Deus. Lá em Mateus também, Jesus fala, Mateus 23:13, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, nem permite entrar os que entrariam sobre eles, a sentença divina já está lavrada. Portanto, meus irmãos, Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos praticar discernimento, cuidado e prudência para compartilhar a fé com sabedoria para aqueles que têm fome e sede da palavra. Então aqui Jesus está usando essa imagem forte de um homem que joga pérolas preciosas a porcos, que certamente não valorizariam essa joia tão preciosa. É exatamente assim quando nós tentamos compartilhar a fé ou conselhos espirituais com quem não quer ouvir, ou com pessoas que desprezam o que é santo. Nossa fé e o nosso esforço, eles podem ser desprezados e podem ser ridicularizados. Mas nós precisamos prestar muita atenção quanto a isso, irmão, que isso não significa que nós não devemos evangelizar. Jesus, ele não criou uma religião exclusiva. Ele quer que a gente compartilhe a nossa fé com discernimento, com aqueles que estão dispostos a ouvir aquilo que é santo. Então, nós precisamos ter prudência, ter discernimento para evangelizar também. Precisamos evangelizar, mas precisamos ser prudentes. Com aqueles que não querem ouvir, é como isso acontece. É como se nós jogássemos pedras preciosas na lama, porque elas não vão entender. Então, uma pérola, uma pedra preciosa, deve ser entregue a alguém que saiba dar valor a ela, que é essa preciosidade que é o Evangelho. Nós precisamos inculcar na pessoa a preciosidade de que é pregar o Evangelho. Como é maravilhoso essa vida com Cristo. Então, nós precisamos levar a pessoa a entender isso. Não lançarmos de qualquer forma. Porque se nós fizermos isso, estaremos jogando uma joia de grande valor na lama. Então, o Evangelho, ele é um tesouro que precisa ser compartilhado com sabedoria, para que ele não seja profanado, para que ele não seja ridicularizado, para que ele não seja desprezado. Então, nós precisamos levar ao outro o valor que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, a nossa lição de hoje, ela traz algumas coisas importantes para o nosso viver diário. Como cristãos, como Jesus tem ensinado nesse seu sermão precioso, que nós vamos encerrar nesse capítulo 7, não hoje, nos domingos mais para frente. Nós precisamos, então, aqui, Jesus está nos ensinando que nós precisamos evitar julgamentos injustos. Nós não devemos julgar os nossos irmãos injustamente. Nós precisamos, primeiro,
olhar para dentro de nós e ver as nossas falhas, para que depois a gente possa compartilhar com o nosso irmão aquilo que erramos e como crescemos quando nos arrependemos. Também Jesus está nos ensinando aqui a nós não sermos hipócritas, fingidos, artistas, representantes da palavra, né? Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ter humildade, reconhecer que nós somos pecadores, que erramos e que precisamos, assim, ajudando os nossos irmãos que também precisam de ajuda. E aqui também, nesses 6 versículos, Jesus está nos ensinando a proteger o que é sagrado. A sua palavra, o seu evangelho. Nós precisamos compartilhar a nossa fé com discernimento, com sabedoria. Então, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos que nesta semana a gente possa buscar, né, no Senhor um coração humilde, um coração prudente. Nós possamos ser mais cuidadosos com a nossa fé, para que a gente possa compartilhá-la com os outros, né? Que quero convidar você a pensar como agir, né? De maneira que as suas atitudes, que as nossas atitudes reflitam o amor e a misericórdia de Deus. E eu quero lembrar também que viver Cristo, ser cristão, não é apenas obedecer a regras, né? Mas é cuidar do nosso coração, da nossa mente, do nosso sentimento, das nossas emoções, das nossas ações, vivendo de uma maneira que Deus seja glorificado em tudo que nós formos fazer. Então, irmãos, viver cristão é aprender a olhar para si mesmo com sinceridade, com honestidade, agir com humildade e compartilhar com fé, né? Com fé, aquilo que Jesus tem te dado, né? E a compartilhar a sua fé com sabedoria. Na nossa casa, como no meio dos nossos familiares, é mais difícil. Então, é isso que Jesus está nos ensinando, que nós precisamos ter sabedoria para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor a sua palavra, com as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas vão refletir o amor e a misericórdia de Deus. Eu desejo uma semana abençoada a você, meu irmão. Muito obrigada por estar aí do outro lado, atento comigo, meditando na palavra de Deus tão preciosa nesses ensinamentos do Sermão do Monte. Muito obrigada. Quero agradecer a nossa irmã diretora, a nossa querida Esté Dutra, pela oportunidade, pela confiança, né, que eu possa compartilhar a palavra, o pastor Kleibel, e a você que está aí. Muito obrigada. Tenho recebido algumas palavras de carinho de alguns irmãos. Quero agradecer aqui. Muito obrigada. A Deus toda a honra e toda a glória, irmãos. Eu só sou servo. Estou aqui servindo ao Senhor com muita alegria. E muito obrigada por você estar aí. Quero te convidar a fazer uma visita à nossa EBD presencial. Vai ser muito bom tê-lo aqui conosco. Vamos orar para encerrar. Pai amado, Deus bendito, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Precisamos, Senhor, nos consertar todos os dias. Que Teu Espírito, Senhor, possa falar conosco de maneira que a gente venha a reconhecer que somos pecadores, que precisamos da Tua presença, da Tua direção. Nos ensine a olhar o nosso irmão com mais amor, com menos julgamento, Senhor, como é fácil julgar o outro, mas que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a vivermos o Teu amor na plenitude como Tu desejas. Senhor, eu quero te pedir também que nós tenhamos sabedoria com aqueles que estão ao nosso redor, para que vivamos a Tua palavra de uma maneira tão intensa, que eles desejem também conhecer essa joia tão preciosa que é o Evangelho. Esse amor tão grandioso que é o Teu, Pai. Que a nossa vida reflita isso no nosso dia a dia, Senhor.
Nos ajude a compartilhar assim a tua palavra, essa joia tão preciosa, àqueles que estão ao nosso redor. Os nossos familiares que estão caminhando perdidos, Senhor, iludidos com o pecado, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias, dos nossos queridos que estão longe de Ti, Senhor, que vivem uma vida que não Te agradam. Que a nossa vida seja essa joia preciosa, refletindo, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor. Que tenhamos sabedoria, entendimento, discernimento, para pregarmos a Tua palavra àqueles que precisam ser alcançados pelo Teu amor, Senhor. Há muitos que ainda precisam ser alcançados. E que se há alguém que está lá do outro lado, que ainda não Te reconhece como Salvador e Senhor, que ele possa, Senhor, assim entender o Teu amor, essa joia tão preciosa para a eternidade, Senhor. Nos ajude a viver assim, de maneira que reflitamos a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão com sinceridade. Dá-nos um domingo feliz, Senhor. Nos ajude, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, Teu Filho, que vivo reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigada. Até a próxima. Um feliz domingo para você.